Vamos falar de Fórmula 1, vamos fazer um paralelo no GP de Imola do domingo passado e também no GP de Mônaco no próximo domingo. Vamos falar também sobre uma rata minha e também Clary Williams falando sobre George Russell, Walter Bottas e Felipe Massa, tudo isso após o momento. Salve, salve galera da velocidade, mais um vídeo para a velocidade anti-barata para que vocês compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos os TVs. Bom, esse domingo é dia de GP de Mônaco, das ruas do Principado. Oitava rodada de 24, agora são 4 vitórias do Oscar Piastri, 2 do Max Verstappen e 1 no Lando Norris. Bom, e o GP de Imola no domingo passado foi mais movimentada que a gente esperava, inclusive, e vai sair do calendário. Na verdade, ela saiu pela primeira vez, se não me engano, em 1996. Ela está, depois, em 97, ela já não fazia mais parte do calendário. E não tinha um pouco a ver, acho que as pessoas ficarem lembrando. 95 foi um ano seguinte da tragédia, do Ayrton Senna lá, e no Hasselberg, no Ayrton Senna lá, na corrida foi lá. Lembro que foi, inclusive, o Rubinho, quando chegou lá, chorou, ele também quase foi uma vítima, bateu feio na sexta-feira, inclusive o médico disse que ele morreu por 6 segundos. Se ele não conseguisse desenrolar a língua que estava enrolada, né, na garganta, ele teria também sido mais uma vítima fatal em Imola. E chorando e tal, tiveram ainda a corrida 96, que o Deborril ganhou, e 97 também. Em 98, se não me engano, já não fazia parte mais no calendário. E em 2000, quando teve a pandemia, em 2022, né, teve muitos países cancelaram a corrida devido justamente à pandemia. Foi um ano que foi mais europeu, né? O Mundial de Fórmula 1 foi mais mundial europeu, bom dizer assim, do que mundial propriamente dito. E até que teve GPs que foi repetido, mudaram um pouco, como fala, sentido horário das pistas, mas teve pista que fez mais de um GP. Dali que, para preencher vaga de circuito aqui, Imola retornou com um traçado novo, a Tamborello já não era mais aquele traçado, que Vitimão aí, toda a verdade, quando 95 já fizeram uma chicane já meio improvisada ali, mas agora fizeram uma chicane mais concreta, por assim dizer. E também foi não só por preencher um espaço no calendário na pandemia, mas também o Domenicali, que é o chefão da Fórmula 1, ele estava pressionando a Monza, que é a verdadeira casa da Ferrari, né? Do lado
da fábrica da Ferrari em Mancoelo, que Monza fizesse uma reforma como ele queria, né? Foi uma forma de pressão. Se vocês não fizerem, eu tiro Monza e o GP da Itália vai virar agora Imola. Se bem que teve um calendário de 81, 82, que o Imola foi o GP da Itália. E aí entrou seguidamente Imola, e todo mundo sabe que Madrid vai virar, a partir do ano que vem, se eu não me engano, vai ser já a partir do calendário. Há até uma especulação que o Carlos Sainz vai concorrer à presidência da FIA, uma coisa meio um conflito de interesse, né, já que o filho é piloto, mas já era dos planos mesmo da própria Fórmula 1 que Imola saísse do calendário. E também o fator de dinheiro também, que os promotores cada vez cobram alto para aquela cidade abrigar a Fórmula 1, tanto é que eles estão colocando vários GPs no Oriente Médio, nos Estados Unidos tem 3 GPs já. Em 2009, por muito pouco, o Brasil não saiu do calendário. Foi uma costura da Prefeitura de São Paulo, do Dória, que renovou o contrato, ainda bem, porque alguns pilotos já ficaram chateados nos anos 80, quando a Fórmula 1 saiu do Rio de Janeiro, né, no circuito de Jacarepaguá, que morreu. Está para fazer um outro autódromo até hoje, que ainda não saiu do papel também. Até eu vou falar de um post que eu vi do grande Rafael Lopes sobre circuito de rua no Rio de Janeiro, que eu também viajo nisso. E foi uma aliança, posso dizer, né, do Ayrton Senna com a então prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, que reviditaram Interlagos, que nos anos 70 o GP do Brasil era lá, e depois nos anos 80 que foi para o Rio de Janeiro, nos anos 90 voltou para São Paulo, e o Dória conseguiu renovar o GP do Brasil. E lá até tem vários fatores contra, que primeiro que a Fórmula 1 não via mais sentido fazer 2 corridas na Itália. E também o fator de grana também, que os promotores não tinham dinheiro para dar um aumento da tarifa que a FIA queria para o GP de Imola. Mas pela última corrida vai encher a saudade, pelo menos a gente vai ter uma lembrança de uma corrida movimentada que teve lá em Imola. Embora o primeiro lugar não teve disputa sangrenta, né? O Max na largada passou o Piastri e não perdeu para mais nada. Mas outras disputas saudáveis. Então é um GP que vai ficar na memória, assim, no primeiro traçado, que a Tamborella perigosa, se bem que teve várias batidas no último GP, também em uma continua sendo arriscado lá. Mas também de boas corridas lá. Bom, e esse GP de Mônaco, eu não dou muito por nada. Tem agora a obrigatoriedade de 2 pitstops, né, durante a corrida, para ver se consegue maior movimentação durante a corrida, mas eu não acredito que não vai fazer muita diferença essa obrigatoriedade de 2 pitstops. A Ferrari está mais confiante,
né, devido ao quarto lugar do Hamilton. Eles largaram lá atrás, o Hamilton em 11º, o Charles Leclerc em 12º e o Hamilton terminou a corrida em quarto. Estou confiante, inclusive, o Hamilton tem falado em ganhar uma corrida pela Ferrari ainda esse ano. Mas vamos aguardar, porque Mônaco é um circuito, sempre foi muito difícil de ultrapassar. Bom, Claire Williams, a gente tem saudade de ver a Williams vencedora, mas espero ainda ver um ressurgimento da Williams. Eles têm crescido ao longo dos anos, decaiu. Teve um período que a Williams era de chegar de dar pena, uma equipe que já foi vencedora, inclusive o Ayrton Senna fazendo propaganda gratuita para ir para lá. Mas também nem ele, nem a família Williams esperava que fosse um namoro, pode dizer. Quando virou casamento, só terminaria em 3 corridas. E depois, quando o Frank se adoeceu, tinha até um documentário da Netflix, pena que não tem mais, não sei se tem outros amigos, quem tiver, comentem, opinem, até informem onde está agora o documentário sobre a Williams, deve ter na internet, legendado, inclusive. Tem umas coisas interessantes, inclusive, no Nelson Piquet, afirmando aquilo que ele sempre fala da briga interna que ele tinha com o Nigel Mansell, que ele brigou contra a própria equipe, né, que um piloto inglês com a equipe inglesa, que eles queriam que o Mansell fosse campeão. Até teve, não foi para ter Patrick West, não, foi, não lembro quem foi, mas estava na Williams nessa briga louca entre o Mansell e o Nelson Piquet, que falou, poxa, pode ser que a outra direção tinha escolhido, podia querer o Mansell, mas os mecânicos, processistas não, porque o Mansell era tão chato, mas tão chato, que ele nem deixava eles se ajudarem. E daí falou dessa, quando o Frank se adoeceu, a briga familiar, porque o filho queria assumir o carro do pai, mas o acionista da Williams queria Claire Williams, que assumisse, não, a competência é ela e tudo mais, e ela assumiu. E ela falou de 3 pilotos que ela atrapalhou, o George Russell, hoje na Mercedes, Walter Bottas, que hoje é piloto reserva da Mercedes, foi titulada na Williams e da própria Mercedes, e Felipe Massa. Vejam. É uma pena porque caiu muito sobre ela, num ambiente muito masculino, um ambiente muito machista. Está melhorando isso, tem vários repórteres hoje que cobrem a Fórmula 1, não só a Mariana, como a Ju,
Também um beijo para os dois, tanto para a Mariana quanto para a Ju. E outras espalhadas pelo planeta que cobrem a Fórmula 1. Mas dentro na política da Fórmula 1 há muito poucos e ela era uma intrusa, posso dizer, por ela ser a única cartola mulher na época. Mas ela falou sobre esses pilotos, que pena que ela pegou uma era da Williams muito ruim, mas muito ruim mesmo, de ficar 3 temporadas seguidas sem sequer pontuar. E quando chegou a pandemia, eles conseguiram um patrocinador que prometia a eles voltar ao tempo de glória, mas a pandemia foi aquela porrada que eles tiveram que sair, pensaram em sair logo, né, devido a altos custos, né, na pandemia. E ela não viu outra coisa sem convencer o pai, porque nada passava sem a assinatura do Frank, embora ele ainda não era mais o mesmo, ia mais aos GPs, vender a equipe da família, né, que eles venderam para a Auto Capital, que manteve o nome, né, mas hoje não tem mais nada a ver com a família Williams. Mas mesmo assim, nós que acompanhamos a Fórmula 1 muitos anos, até por ter mantido o nome, fica aquele sentimento saudosismo que a gente gostaria de ver, né, a equipe novamente na frente do grid. E eu vejo os trabalhos sérios da Auto Capital, que eles estão crescendo, depois da McLaren, que não teve tão decadente quanto a Williams, mas ficou muitos anos sem vencer a corrida, ressurgiu, foi campeão mundial de construtores no ano passado, e tudo indica que será campeão mundial de construtores esse ano também. O ressurgimento da Williams, agora com uma nova direção. Bom, é isso, galera. E amanhã a gente vai fazer uma espécie de raio-x, né? Vamos tentar investigar como será a previsão do tempo para Mônaco, se bem que lá não se espera muita coisa. Até mais.